Então vamos procurar tranquilizar agora os nossos pensamentos, também o nosso coração. Agradecer a oportunidade aqui de estarmos juntos, num momento importante do nosso dia, em que podemos nos concentrar, encontrar amigos, aquecer os nossos corações. E assim, com a imagem de Jesus em nossos pensamentos, com muita alegria, pedimos as bênçãos por tudo que recebemos, por esse momento, pelo nosso dia, pela nossa família. Obrigado, Jesus, por permitir que aqui estejamos com o intuito de estudar, aprender, proteger os nossos lares. Que os ensinamentos da noite, que o estudo, possa nos fortalecer, para que possamos, no início dessa semana, estarmos mais fortalecidos, mais alegres, mais equilibrados. E que o nosso expositor da noite também receba essas bênçãos de carinho e amor. Assim, em seu nome, Mestre Jesus, iniciamos o nosso Evangelho do Lar. Que assim seja. Cumprimento a todos novamente, agradeço mais esta oportunidade que estou recebendo de poder ampliar o conhecimento através do estudo, né, que nós recebemos, mas também de poder divulgar o ensinamento. Isso é fundamental para nós que estamos estudando e aprendendo sobre o Evangelho e a doutrina espírita. Então, nós vamos falar alguma coisa hoje, dando continuidade ao estudo que foi iniciado na semana passada, do livro Ceifa de Luz. O tema de hoje, do texto que nós vamos ler e falar alguma coisinha, tem o título Desculpar, que também é a mesma coisa que perdoar. É um texto de Emmanuel, onde ele apresenta algumas situações que nos levam à reflexão da importância da utilização desse magnífico instrumento que nos foi ensinado por Jesus, que nós encontramos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo também. E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E essa frase de Jesus está lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, versículos 21 a 35. E então, para quem gosta de analisar os evangelhos, buscando a Bíblia, vai encontrar esse texto e essa passagem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18. E para nós também, espíritas, nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa frase nos remete àquele grande ensinamento de nosso mestre, a parábola do credor incompassível, do credor sem compaixão, que nós encontramos e Jesus nos ensinou essa parábola. Então, nós vamos fazer aqui uma digressão a respeito dessa parábola, para reavivar a nossa memória em relação a esse grande ensinamento de nosso Mestre Jesus. Então, ela começa lá no Evangelho de Mateus e diz que naquele tempo, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Nós observamos aqui que Pedro já tem a resposta, né? Até 7 vezes, no entendimento bíblico daquele tempo, significa quantas vezes necessárias, né? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que significa isso? Como que pode algo que é indefinido, até 7 vezes já era indefinido, e Jesus ainda amplia aquilo que era indefinido, né? Com oportunidades indefinidas de perdoar. O que significa? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Significa perdoar de coração. Não perdoar literalmente 7 vezes alguém que contra nós nos ofendeu, nos atingiu durante 7 oportunidades.
ou mais, mas perdoar de coração, de espírito. Esse é o significado quando Jesus diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí ele passa a nos ensinar a parábola do credor incompassível. Porque ele diz que o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muito dinheiro, é muito valor. Como o servo não tivesse com que pagar, o rei mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O servo, porém, caiu aos pés do rei e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o rei teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas, ou seja, um valor bem irrisório, muito e muito menos do que o servo devia ao rei. Mas esse companheiro tinha essa dívida com o servo. Então o servo o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito tristes, procuraram o rei e lhe contaram tudo. Então o rei mandou chamá-lo e lhe disse: servo perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O rei indignou-se e mandou entregar aquele servo aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É lógico que aqui, nessa parábola, assim como em algumas outras, nós precisamos aparar as arestas, lembrando o tempo em que Jesus a contou, a formulou, lembrando que ele tinha necessidade de apresentar elementos que eram conhecidos daquele povo, daquela região onde ele estava ali proferindo esse ensinamento. Ele ainda traz aqui resquícios do Deus apresentado por Moisés, aquele Deus imperador, aquele Deus severo, aquele Deus que punia, um Deus que se agradava com oferendas, sacrifícios, e recompensava aquele que era mais violento, aquele que era mais bravo. Então é natural que Jesus ainda trouxesse e colocasse nas suas histórias, nos seus ensinamentos, ainda aquele Deus apresentado por Moisés, porque o povo que ali estava vinha desse conhecimento judaico. E Jesus estava revolucionando, apresentando uma outra maneira de se reconhecer e de enxergar Deus como sendo aquele Deus Pai, aquele Deus amoroso, um Deus que não pune, mas que também não nos isenta das consequências dos nossos atos. Então, temos aqui nesse ensinamento apresentado por Jesus a necessidade de perdoar, utilizar desse instrumento divino para perdoar aquele que nos ofende, não aquele que contrai dívida monetária, que literalmente aqui no texto é isso que ele está falando, mas nós precisamos trazer esse ensinamento para o espírito imortal. E isso significa, as dívidas aqui, significa as dores que nós contraímos, que os nossos irmãos contraem conosco e que nós contraímos com os nossos irmãos. É necessário, então, utilizarmos desse instrumento chamado perdão. Agora nós vamos passar, então, a leitura do texto apresentado por Emmanuel e fazermos algumas considerações em relação a esse texto. Atende,
ao dever da desculpa infatigável, ou seja, desculpar sempre, diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Interessante é que logo nesse início do texto de Emmanuel, nós encontramos essa afirmação interessante, né? Ele diz assim, todas as vítimas do mal. Aí nós falamos, ora, mas vítima não é aquele que sofre a ofensa? Aqui ele faz uma inversão para a nossa compreensão, para nós fazermos uma análise muito mais profunda do ser humano, do nosso próximo. As vítimas do mal, ou seja, aqueles que se permitem, por vários e vários motivos, que se permitem serem dominadas pelo mau sentimento, pelo desejo de querer o mal do seu próximo, de fazer algo que prejudique o seu próximo. Emmanuel as classifica como vítimas do mal. Mais uma oportunidade de reflexão para nós analisarmos isso. Quando nós enxergarmos a outra criatura que está levando uma vida desregrada e cometendo erros abomináveis, inumeráveis, levando a dor e o sofrimento à sociedade, ao seu próximo, lembrar também que ali existe uma vítima desse mal, mas que ele se permitiu se envolver nessa situação, porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos a vontade para lutarmos contra todas essas situações que nos causam mal. Assim aprendemos na doutrina e no Evangelho. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar, sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Ele nos convida, assim como Jesus nos ensinou, à necessidade do perdão, para que através desse comportamento de perdoar o nosso próximo, infinitas vezes, nós vamos então colaborando para a extinção do mal que está nos corações dos homens, perdoando, fazendo a nossa parte. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão das trevas sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Neste parágrafo, ele nos convida a olharmos para aquele que está no erro, porque para aquele comportamento de maldade, aquele comportamento equivocado, existe uma razão. É isso que ele diz aqui. Que existe uma razão para que a pessoa tenha aquele comportamento. Uma causa, porque o comportamento que agrada a pessoa em levar a dor e o sofrimento ao seu próximo, tem uma causa lá dentro. Só que, pelos olhos físicos, nós não temos condições de enxergar isso e de medir a extinção dessa treva que está nos corações daqueles que praticam o mal. Então, aqui é uma outra reflexão que nós somos convidados a fazer para buscar a entender o comportamento equivocado daquele que erra. E continuando. Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Aqui cabe uma outra reflexão. Lá no texto,
na parábola de Jesus, ele diz para que a gente perdoe, para que nós sejamos perdoados por Deus, né? E na oração dominical também ele diz isso, que nós sejamos perdoados, que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos o nosso próximo. Só que nós, depois que nós começamos a aprender e a compreender os ensinamentos evangélicos, explicados de uma maneira muito mais sutil e aprofundada pelo Espiritismo, nós compreendemos que a grandeza do Pai, a grandeza do nosso Criador, diante dessa grandeza, ele não se ofende pelo nosso comportamento aqui. Por pior que nosso comportamento seja, nós não conseguimos ofender a Deus. Mesmo negando a Deus, mesmo injuriando, nós não ofendemos a Deus. Porque Ele está muito acima disso e Ele nos conhece, sabe da nossa imperfeição. E como nós ainda somos limitados em relação ao comportamento, ao sentimento. Então, nós precisamos exercitar o sentimento do perdão ao nosso próximo, também compreendendo que num determinado momento ou outro, nós gostaríamos que o nosso próximo também nos perdoasse, porque nós também cometemos muitos erros. Quando nós analisamos a questão do perdão, nós oferecemos o perdão àqueles que erraram conosco. Normalmente falamos bastante disso. Mas e sobre a necessidade do outro perdoar os erros que nós cometemos? Precisamos pensar nessa outra situação também. É o mesmo lado da moeda. É lógico que estamos buscando, né, através do estudo, através do amparo, da espiritualidade superior de Deus, condição de nós vivermos aqui essa experiência material da melhor maneira possível e errar o quanto menos possível. Mas ainda somos falíveis demais. E se nós não erramos em palavras, em comportamento, nós erramos muito em pensamento. E se a lei dos homens não atinge o que se passa no nosso pensamento, a lei de Deus atinge. Também criamos consequências com os pensamentos equivocados que nós estamos projetando, que nós estamos estimulando. Vamos dar continuidade. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. Aqui ele nos convida, como em vários outros textos de Emmanuel, ele nos convida sempre a analisarmos a natureza, analisarmos as florestas, o comportamento dos animais, analisarmos a questão da madureza dos frutos, porque tudo isso nos traz um profundo ensinamento para a nossa existência. Por exemplo, a questão da madureza dos frutos. Tudo tem um momento adequado. Se nós formos lá na árvore e querer colher frutos, e não é o tempo ainda de fruto, é impossível fazer essa colheita. Se o fruto já está sendo ali, se expandindo numa árvore, e nós vamos colher o fruto antes do tempo, ele não serve para a nossa subsistência, para nos alimentar, e ainda nos prejudica ainda biologicamente, nos fazendo mal. Então, tudo tem o seu momento. Então, ele nos convida aqui a observarmos a natureza, né? Para que, através dos acontecimentos, a observação da natureza, nós possamos trazer esse ensinamento para nós aqui. Porque tudo, só nesse sentido, a questão do tempo que eu estou trazendo agora, a natureza é pródiga em nos mostrar que tudo tem o seu tempo apropriado e que nós precisamos ter paciência para o momento adequado, o momento correto, poder colher aquilo que fará bem para nós. O sol revela, generoso,
o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. Outro ensinamento de Emmanuel aqui, e nós precisamos ter calma para refletir como ele sintetiza um grande ensinamento. Quando ele fala em monturo, nós lembramos que monturo é um amontoado de lixo, né? Aquele local onde fica um lixo amontoado, que tem odor fétido e assim por diante. Mas ele diz que o sol revela no monturo um grande fertilizante. Olha que ensinamento extraordinário que nós podemos levar isso para o outro. Nós temos que compreender que o nosso próximo, aquele que está tendo um comportamento equivocado hoje, que nós aqui analisamos como monturo, aquilo que fere os nossos olhos, aquilo que ninguém gosta, que causa pavor, que ninguém gosta de se aproximar, porque tem um mau comportamento, podemos fazer essa associação aqui. O sol revela, convertendo em recurso fertilizante. Com a luz do conhecimento, que nós podemos interpretar desta maneira, esse elemento, esse sujeito que está tendo um comportamento totalmente desequilibrado, com a luz da compreensão e do entendimento e do aprendizado, muitas vezes levado pela dor, pelo remédio amargo da dor, um dia a luz vem e transforma aquela criatura num outro homem, num homem de bem, como nós aprendemos também lá no Evangelho. O sol revela generoso monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Olha que grande ensinamento só nesse pequenino parágrafo. Porque assim como a terra, a gleba que nós vemos lá, que apresenta grandes sobras de árvores e pedaços de organismos e assim por diante, quando ela é bem trabalhada, ela serve para grandes plantações e se torna produtiva. Nós somos assim. Nós precisamos fazer de tudo para a nossa reforma, a nossa melhora íntima, mas também colaborarmos para que o outro também tenha a oportunidade de enxergar os seus erros, o comportamento equivocado que está tendo, e melhorar esse comportamento equivocado. Olha o ensinamento profundo apresentado por Emmanuel em mais esse pequenino texto que nós lemos aqui. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. O fato de nós buscarmos forças para ofertar o perdão, a desculpa ao nosso próximo, aquele que nos ofendeu, é também um sinal de caridade. A caridade é o exercício do amor ao próximo, é o exercício do sentimento. O amor é um sentimento. Como que eu coloco esse sentimento? Como que eu exteriorizo esse sentimento? Através da prática da caridade. A caridade não é simplesmente levar o conforto material ao seu próximo, mas também através de um comportamento que leva ao auxílio do outro. E ofertar o perdão àquele que nos fez mal é um sentimento, é o exercício da caridade, o sentimento de amor colocado em prática. Não ouvides que a própria noite na terra, uma pausa de esquecimento, para que aprendemos a ciência do recomeço, a cada alvorada nova. Olha o ensinamento aqui de Emmanuel,
que nós temos que compreender que não é à toa que existe o dia e a noite. O dia para as atividades, o trabalho incessante, o convívio, o relacionamento com o próximo, a noite para a pausa, para o descanso necessário, o refazimento das forças físicas, biológicas do nosso organismo. Essa noite é uma pausa, é um tempo que nós temos para refletir o que fizemos no dia anterior. E a oportunidade valiosa que nós recebemos de acordar no dia seguinte, em cada alvorada nova, para um novo recomeço. Ou seja, reconheço que cometi um erro contra alguém, eu vou ter no outro dia a oportunidade, ao abrir os olhos da matéria, a oportunidade de reparar o erro que eu cometi lá atrás, ou no dia anterior. É um novo recomeço. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito, advertiu-nos o amigo Excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos, em passo definitivo, o reino do eterno bem com a ausência de todo o mal. Nesse final, Emmanuel encerra com chave de ouro esse texto que ele nos apresentou aqui no livro Ceifa de Luz. Ele resume tudo o que ele disse acima, com a importância de termos em nós o sentimento de realmente colocarmos em prática o ensinamento de Jesus, de levar o perdão e a desculpa para aquele que nos ofende. Dessa maneira, exercitando a humildade e a caridade, nós vamos conseguir atingir ou criar o reino de Deus, que Jesus tanto fala em seus ensinamentos, em nossa intimidade. O reino de Deus é esse equilíbrio de comportamento, de sentimento e de pensamento que nós precisamos buscar em nossa intimidade. E através do exercício do perdão, nós criamos essa imunidade. Nós criamos essa imunidade em nós e colaboramos para a extinção do mal que existe no outro e muitas vezes em nós também, quando nós também estamos na posição do outro. Nós nunca podemos esquecer isso. Mas todo esse ensinamento que nós estamos falando aqui agora, a respeito do perdão, nós não podemos esquecer uma coisa valiosa que eu aprendi na doutrina espírita. É muito fácil você falar para o outro, perdoa. Não, mas ele me fez isso, perdoa. É muito fácil falar isso, como se perdoar fosse um simples ato. Um ato de perdoar. Eu aprendi na doutrina que não é fácil desse jeito. Mas é algo que nós precisamos ter em nós, esse desejo de colocar em prática o ensinamento contido no Evangelho. Porque senão, se nós ficamos apenas dando desculpas que é difícil fazer, que eu não posso, que eu não consigo, nós nunca vamos colocar em prática os ensinamentos que estão aqui à nossa disposição. Lembrando que perdoar é um processo, não é num momento que nós conseguimos perdoar 70 vezes 7, que é o perdoar de coração. Não é num momento. Porque muitas vezes nós oferecemos o perdão a alguém que nos ofendeu, só que quando nós vemos aquela pessoa que está passando na mesma rua que nós não queremos nem cruzar com aquela pessoa. Ah, eu perdoei, mas eu vou atravessar que eu não estou podendo nem ver aquele sujeito ainda. Não existiu perdão quando nós ainda estivermos com esse sentimento. Não existiu perdão ainda. Nós não exercitamos o perdão ensinado por Jesus, o perdão de coração. Mas só de querer perdoar já é um ato. Nós entramos no processo que nos levará ao perdão ensinado por Jesus, através
desse exercício constante de colocarmos o nome daquela criatura que nos fez mal em nossas orações, pedindo força a Deus para que a gente perdoe realmente de coração aquela criatura, nós vamos entender e saber que nós perdoamos aquele sujeito quando nós nos depararmos com ele e aquela dor do passado não vir à tona. A lembrança do que aconteceu virá à tona, lógico. Está tudo gravado em nossa mente espiritual. Está tudo gravado em nós. Então, a lembrança do que nos fez sofrer, nós vamos lembrar. Mas essa lembrança, se eu perdoei, não pode me causar dor mais, de maneira alguma. Esse é o perdão que Jesus nos convida e nos chama a exercitar aqui em nossa existência. E como é importante seguir esse ensinamento. Mas tendo a consciência que não é do dia para a noite que nós vamos perdoar. Mas é um processo, muitas vezes demorado, mas tem que ser percorrido esse processo para a gente chegar o final do processo, que é o perdão realmente de coração àquele que nos fez mal. Lembrando disso, eu acho que nós criamos força para superar essas dificuldades que nós estamos passando aqui. E não nos esquecermos nunca da importância de nós também analisarmos aquilo que nós falamos, aquilo que nós fizemos, e perceber que se prejudicamos alguém ou ofendemos alguém, que nós tenhamos a humildade, porque é somente com a humildade que nós conseguimos ir até o próximo e pedir desculpa pelo que nós fizemos. É somente através da humildade. Daí nós lembramos o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Não tem outro caminho para nós construirmos o reino de Deus em nós, se não passarmos pela humildade, se não exercitarmos esse instrumento valioso ensinado por Jesus, que é o perdão sem limite. Muito obrigada, Rogério, pelas lindas palavras, reflexão valiosíssima, importantíssima para a nossa vida, né? Quanta violência, agressões no mundo poderiam, né, ser evitadas com essa lição, se as pessoas desejassem mesmo, né? Acredito nisso. Mas a gente chega lá. Muito obrigada. Luciana, a gente tem que caminhar. Isso mesmo. Tem que dar o primeiro passo, né? Então, estamos aprendendo, né? Então, fala que a paz começa em nós, então, né? Vamos pôr em prática. Muito obrigada por compartilhar conosco esta mensagem sobre desculpar. E agora nós vamos, então, para a nossa última parte da nossa reunião, que é a vibração. Então, quem quiser sentar mais confortavelmente, fechar os olhos, que é o momento de fazer a nossa conexão, né, com nossos amigos da espiritualidade, abrir os nossos corações, como Cláudio nos orientou no início, para recebermos todos os fluidos benéficos, confortadores, que tanto necessitamos, que o nosso planeta também necessita. Neste momento, Senhor, pedimos encarecidamente que o nosso Mestre Jesus possa abraçar o nosso planeta, derramando sobre ele muita paz, muito amor, uma luz grandiosa para nos curar, para amenizar nossas dores, nossas aflições. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles governantes, autoridades de todos os países do nosso planeta,
que eles possam, Senhor, seguir o caminho do bem, da justiça, do amor, da compaixão, da humildade, nessa missão que vos foi confiada, da paz, do acolhimento. Pedimos também, Senhor, para que a tua luz seja derramada em todas as instituições que necessitam, nos asilos, nas penitenciárias, nos orfanatos, para nossos amigos, nossos irmãos de rua, que não têm onde morar, não têm o que vestir ou comer. Que todos eles, Senhor, sejam amparados através dos teus benfeitores, para que outros irmãos possam nos auxiliar pela caridade, pela generosidade. Neste momento, Senhor, nós gostaríamos de pedir a tua ajuda, o teu socorro, o teu amparo, para alguém que conheçamos e necessita muito. Vamos mentalizar amigos ou parentes, ou mesmo aquela pessoa que ainda temos a dificuldade do perdão. Vamos enviar a ela a luz, o amor, o perdão, para que ela também seja auxiliada pelo alto. E assim, humildemente, Senhor, pedimos que o nosso Mestre possa visitar o nosso lar. Vamos convidá-lo a entrar em nossa casa, que ele possa percorrer todos os ambientes, todos os cômodos do nosso lar, retirando todos os fluidos maléficos, perturbadores, a desarmonia, o desequilíbrio, e seja jorrado sobre ele o amor, a serenidade, a harmonia, a paz, para que todos possam conviver da melhor maneira, se respeitando, se amando, se auxiliando. Agradecemos, Pai, por mais este momento, por mais esta oportunidade juntos. Temos muito mais a agradecer do que te pedir. Que essa semana que se inicia seja de muita saúde, muito trabalho, muita paciência, para vencermos nossos obstáculos, as nossas dificuldades que venham a surgir no caminho. Então, para encerrar, nós também agradecemos aos benfeitores, trabalhadores do Centro Espírita Vicente de Paulo, que incessantemente nos apoia, nos envolve com muita luz e muito carinho. Obrigada por toda a ajuda que recebemos, por toda a luz, por toda a energia de amor. Que assim seja.